Fala, Dev. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre alguns conceitos importantes, sobre a questão de fundamentação, sobre o que essencialmente é ou faz um dev. Tá? E então, sem mais delongas, vamos pro conteúdo aqui de hoje. Então, o primeiro ponto que eu separei aqui, o primeiro tópico é a pergunta de 1 milhão, né? Que é por que os fundamentos são tão importantes? Então, eu estou afirmando que categoricamente, algumas vezes, ao longo dessas poucas aulas que a gente já teve, eu estou afirmando que a fundamentação é um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro do processo. E aí eu falei sobre a tendência natural das pessoas tentarem dar um passo maior do que as pernas, deixar a fundamentação para trás e investir em alguma tecnologia, alguma ferramenta. Então, à medida que vão lançando coisas novas, as pessoas acham que aquela é a solução que vai ser a virada de chave para elas. E não é, tá? A fundamentação, ela é essencial, independente da ferramenta que a gente usa, independente da linguagem que a gente usa, independente da solução que a gente se propõe a fazer. Então, aqui, antes de mais nada, para conseguir entender essa contextualização, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e conversar sobre o que é um desenvolvedor de fato, né? Então a gente está aqui para fazer uma transformação, para se tornar desenvolvedor, para fazer uma migração de carreira, para começar na carreira de desenvolvedor. Mas o que de fato é um desenvolvedor? Então, por conceito, o desenvolvedor é uma pessoa que tem uma habilidade de pensar logicamente, pensar de forma lógica e resolver problemas reais por meios computacionais. Ou seja, eu vejo um problema, uma dor que a gente chama dentro do mercado de negócio. Então, eu tenho uma dor específica, um problema específico do mercado e eu quero resolver esse problema. Esse problema pode ser problema de produtividade. O cara não consegue, por exemplo, controlar as tarefas do dia a dia dele. Eu vou lá e crio uma solução computacional, um sistema, para resolver essa dor dele. Ou então o camarada tem uma empresa e ele precisa de controlar o estoque dele, ou controlar o financeiro dele, ele tem essas dificuldades, tá? Então eles são problemas reais do mundo real e a gente usa meios computacionais para resolver esses problemas, fazendo essa migração entre o mundo real e o mundo computacional. E aí, aqui um ponto muito importante, que é o ponto que junta as duas coisas como cerne da fundamentação, é o ponto de que a aplicação prática do pensamento lógico, né, esse pensamento racional dentro do processo, e o entendimento real do problema, isso a gente vai conversar bastante quando a gente chegar no ponto de engenharia de software, mas o entendimento real não é a minha opinião sobre o que o problema é ou sobre como o problema funciona, mas sim o que ele realmente é, qual é a dor de fato que ele causa no cliente, como que eu vou resolver realmente essa dor, não de modo paliativo ou mascarado ou da minha forma. Tá? Então, como é que eu faço para pegar esse meu pensamento, esse meu entendimento real do problema que foi feito através de uma análise e aplicar isso através de uma solução, independente da linguagem de programação que eu for usar, tá? Aqui, então, a gente ainda nem está entrando no ponto de usar uma linguagem, seja uma pseudo-linguagem, seja um Java, JavaScript, Python, a gente não está entrando aqui na questão, independente de como for, independente da linguagem que a gente for usar. Quando a gente se propõe a solucionar um problema através de meios computacionais, a gente precisa entender os fundamentos da computação. Então, aqui a gente vai passar, nessa aula e em mais algumas poucas, a gente vai passar, embora superficialmente, sobre como funciona toda essa questão computacional, como que é feita a conversa entre homem e máquina e coisas do gênero. Então, mas aqui, esse ponto que é muito importante, e esse conceito que a gente tem que levar não só para o resto do curso, mas para o resto da vida. Tá? A nossa proposta é exatamente essa. Enquanto desenvolvedores, nós somos resolvedores de problemas. Então, a gente é contratado, ou a gente abre a nossa empresa para resolver os problemas dos outros, através de meios computacionais. E aí pode surgir uma dúvida muito comum. Se fundamento, a gente tende a entender a palavra errada dentro desse contexto, tá? Então, fundamento é a mesma coisa que o básico? Não, não é. Tá? Sendo enfático e bem direto, não é a mesma coisa. O fundamento, ele não é o ponto de partida. Então, como eu coloquei ali, a gente já viu que a gente precisa conseguir dominar os fundamentos. Né? Isso é um ponto extremamente importante. Mas ele não é uma coisa temporal. O que significa? Ele não é só o primeiro passo, que eu vou aprender aquilo e eu já tenho essa habilidade e agora ela está lá guardada dentro da minha cabeça e eu consigo acessar ela o tempo todo. Não é assim que funciona. Ela é algo atemporal. Tá? A gente tem que mudar a nossa forma de enxergar o mundo.
Então, até conversando com alguns amigos, colegas de trabalho, eu já conversei algumas vezes, a gente fala bastante, quando a gente está começando a estudar programação, que existe um momento muito famoso que a gente chama de estalo. Pelo menos aqui de onde eu sou, a gente chama de estalo, que é o momento em que nada faz sentido e aí daqui a pouco dá um estalo e tudo faz sentido. É como se um terceiro olho se abrisse na nossa cabeça e agora o mundo computacional faz todo sentido. Esse estalo, na verdade, ele nada mais é do que um entendimento dos fundamentos de forma temporal. O que isso significa? Quando eu entro dentro do carro, por exemplo, para dirigir, e eu vou sair aqui da garagem de casa, eu começo a pensar como cada um dos mecanismos do mundo funcionaria se ele fosse programado. Então, eu mando abrir o portão, e aí o portão começa a se levantar devagarzinho, e eu fico pensando, pô, como é que o cara programou para que esse portão se abrisse sozinho? Aí tá, eu posso ainda não saber, mas eu vou lá e monto, como a gente já viu em outro momento, um algoritmo, uma sequência lógica. Pô, provavelmente existe uma engrenagem lá dentro, ele deve ter uma corrente, uma correia que faz ele girar e esse giro faz uma pressão e puxa, ok. Aí eu vou lá, engato a ré e aí eu penso, pô, como será que o carro funciona para fazer um negócio que pesa aqui, sei lá, meia tonelada? Como é que ele consegue ter força para sair do ponto zero de velocidade e andar para trás? E aí depois ele vai andar para frente, vai adquirindo velocidade, enfim, né? Existe todo um mecanismo complexo. E aí parar no trânsito, no momento que a gente para num semáforo, por exemplo, olhar para o semáforo e pensar, pô, quanto tempo será que ele fica o sinal no vermelho, quanto tempo ele fica no amarelo, quanto tempo fica no verde, como é que isso é programado? É isso, é basicamente entrar na Matrix, tá? Então, é a gente conseguir olhar o mundo e conseguir fazer essa correlação sempre de se perguntar, se questionar, ser um questionador e pensar como que uma pessoa conseguiu pegar um problema real, que era um problema, por exemplo, estava acontecendo acidentes de trânsito. Como é que a pessoa pegou esse problema real e foi lá e pensou, eu vou criar um semáforo? Então, qual é o processo mental em que isso acontece e como que a pessoa consegue pegar toda essa fundamentação e transformar tudo isso em, de fato, um sistema ou um programa, enfim, seja lá o que for, nesse caso específico, um semáforo, que resolve esse problema. E isso é atemporal, isso tem que estar na nossa cabeça o tempo todo. A gente tem que entrar de cabeça, de fato, nisso. E um outro ponto também é que é uma jornada contínua e progressiva. O que isso significa? Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que a gente vai chegar aqui agora, vai assistir 4 vídeos teóricos aqui de mim explicando o que é a computação, ensinando a fazer conversão de binário para decimal, seja lá o que for, nas próximas aulas. E aí vocês vão sair daqui craques e nunca mais vão precisar se atualizar. Isso não é verdade, tá? Se vocês forem conversar com qualquer pessoa do mundo computacional, vocês vão saber que isso não é verdade. A jornada é uma jornada contínua e progressiva. Ela é contínua porque ela é gradual, ela não tem fim, ela é continuada. Cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova. E ela é progressiva também nesse sentido, de ir crescendo degrau a degrau. Inclusive, isso abre precedente já para a gente conversar já desde esse primeiro momento, em uma coisa que é extremamente comum dentro da nossa área, que é chamada de síndrome do impostor. Que eu não sei se vocês já ouviram, mas com certeza vocês vão ouvir em algum momento, que ela basicamente se resume ao fato da pessoa sempre achar que ela não é boa o suficiente. Tá? E isso acontece dentro da nossa área mais do que nas outras, porque a cada dia, quando a gente dorme, a gente acorda desatualizado. Então, durante as 8 horas que a gente foi dormir, alguém criou uma tecnologia nova, alguém criou uma ferramenta nova, alguém criou um método novo para fazer alguma coisa. Então, é humanamente simplesmente impossível saber de tudo. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês não sabem de tudo, nem sobre programação, nem sobre nada que possa existir dentro da humanidade que vocês tenham conhecimento. Então, se alguém de vocês está vindo, por exemplo, da área de jornalismo, não sabe tudo de jornalismo, se está vindo de história, não sabe tudo de história, e assim sucessivamente para todas as áreas. Mas dentro da nossa área, são tantas informações e a gente é bombardeado com tanta frequência em relação a essas informações que se cria esse estigma de que a gente de fato precisa saber de tudo, precisa saber fazer tudo. E isso não é verdade, tá? Mas o fundamento a gente de fato precisa saber. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe o fundamento, não importa qual é a ferramenta, não importa qual é a linguagem, a gente vai ver mais para frente, vai ter a chance de fazer comparações. No momento que eu sei lógica de programação, por exemplo, não interessa se eu estou programando em Python, em Java, em JavaScript, um vai ser um pouco mais verboso que o outro, um vai usar um termo que o outro não usa, mas se eu sei o que eu quero fazer, e eu sei fazer isso em uma única linguagem, vamos supor que eu sei fazer alguma funcionalidade em Python.
E aí agora eu vou ter que fazer um projeto em JavaScript por algum motivo. E eu vou lá e pesquiso como fazer tal função do Python no JavaScript. Deu, tá resolvido. Ninguém é obrigado a saber de nada. Então a gente vai lá, pesquisa, entende, estuda. Só que a gente tem que ter esse interesse e tem que ter esse entendimento e a sinceridade consigo mesmo de que a jornada ela é contínua e progressiva. Então a gente vai evoluir com o tempo? Vai, mas é uma jornada contínua. A gente nunca vai chegar num grau de perfeição, tá? Porque simplesmente não existe. Então tá. Então, sabendo de tudo isso, como é que eu faço então para ter uma fundamentação sólida? O primeiro ponto, e o único, assim, de fato, indispensável, é que requer uma prática muito regular. E uma busca. E o segundo ponto é que requer uma busca constante por aprimoramento. A gente tem que ter sempre em mente que, enquanto dev, nós somos eternos aprendizes, que é exatamente isso que eu estava comentando, tá? Então, a gente precisa praticar. Por quê? Porque agora, quando a gente partir para a parte prática, a gente vai para a mão na massa. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou disponibilizar problemas e eu vou resolver esses problemas. E eu vou disponibilizar o Git também para vocês, com a solução que a gente fez juntos aqui na aula. Então, o que isso significa? Eu posso ficar olhando a aula e depois eu vou lá e baixo o repositório e eu aprendi porque eu fiquei olhando? Não, não aprendeu. Na hora que for colocar em prática vai se ter dificuldade, aí vai se escrever alguma coisa errada ou não vai entender como a coisa funciona. Nós somos, como a gente já viu nessa aula, inclusive, nós somos resolvedores de problema. Então a gente tem que saber resolver problemas. Nós não somos copiadores nem coladores. Então a gente tem que de fato saber como produzir, a gente tem que saber como resolver e a gente tem que saber qual é o problema e como se resolve aquele tipo de problema. E a única forma de fazer isso, assim como acontece em toda a área, é praticando. Então a gente vai colocar em prática. Como eu já comentei também em um outro momento, a gente vai diminuindo gradualmente a quantidade de conteúdo teórico, porque à medida que o conhecimento for aumentando, a gente vai conseguir produzir mais coisas. E o propósito não é que vocês saiam daqui com um monte de informação guardada na cabeça de vocês que vocês não vão conseguir usar, mas sim saiam daqui com conhecimento suficiente para conseguir produzir produtos, né? Seja do menor produto até ir crescendo e tornar produtos cada vez mais escalonáveis, mais profissionais, mais performáticos. Então, para isso a gente vai precisar praticar. A gente não vai conseguir sair do ponto zero absoluto do cara que se formou em psicologia, por exemplo, ele entrou agora aqui no curso. Ele não vai conseguir sair daqui a uma semana, por exemplo, programando softwares altamente escalonáveis com microserviços, coisas do gênero, tá? Então, para isso existe todo esse caminho progressivo. E para que esse caminho progressivo se cumpra, a gente precisa ter práticas regulares. E também uma busca constante por aprimoramento. O que isso significa? Isso aqui serve, na verdade, mais para quem já tem algum conhecimento, por menor que seja, do que para aquele que está começando do absoluto zero. Uma outra coisa muito comum que acontece dentro da programação, nesse sentido, é que as pessoas tendem a criar uma linguagem de estimação, por exemplo. Tá? Isso é um dos dramas que a gente tem dentro do universo comercial da programação, tá? Dentro do mercado de trabalho. O que acontece? A gente pega um camarada lá que ele aprendeu, ele não tem uma fundamentação sólida, mas ele pulou essa etapa e ele aprendeu uma linguagem. Por exemplo, PHP, uma linguagem muito famosa. Ele foi lá, aprendeu PHP, uma linguagem famosa lá principalmente anos 70, 80, 90, por aí. Então, ele aprendeu, consolidou, e aí ele fazia tudo com PHP. Aí, o que esse cara pensa? Não, a bala de prata é o PHP, não precisa saber mais nada. Eu preciso saber o que vem antes do PHP para que ele funcione, mais o PHP. Aí surge um framework que agiliza o trabalho. Surge um Laravel, por exemplo, um CodeIgniter. Não se atenham aos nomes, tá? Mas surge uma ferramenta que auxilia no PHP. Ele vai lá e aprende a usar essa ferramenta. Deu, agora ele tem uma bala de prata, uma metralhadora de prata. Melhor ainda, ele resolve todos os problemas de uma forma rápida, de uma forma bonita, de uma forma... Deu, perfeito. O que acontece? Toda vez que esse cara se deparar com qualquer problema que fuja minimamente do controle dele, minimamente do que o PHP se propõe a fazer, ele não consegue fazer. Então, isso é a lógica do constante aprimoramento. É a ideia de que não existe uma bala de prata. Então, assim como não existe a capacidade da gente virar profissional completamente perfeito em todas as áreas, também não existe nenhuma ferramenta perfeita para todas as áreas. Então, tudo sempre vai ser um casamento entre as duas coisas. A gente precisa ter um bom profissional ou uma boa equipe de profissionais e também boas ferramentas para atender aquele problema. E o casamento dessas duas coisas em conjunto que formam, de fato, essa solução performática, tá?
Então, é importante que a gente tenha bem claro, assim, bem delineado esse plano de ação em que a gente precisa ter esses dois pontos sempre em mente. Sempre. A gente precisa praticar e a gente precisa buscar constante aprimoramento. E essa busca de constante aprimoramento, ela não necessariamente tem a ver só com a prática regular. Tem a ver com a prática regular e aí hoje eu vou praticar e eu vou colocar mais uma funcionalidadezinha no meu sistema. Então, eu vou fazer uma autenticação aqui, que eu não sei como é que faz, eu vou dar uma pesquisada e vou ver como é que faz uma autenticação. Então, eu já fiz a autenticação, agora eu quero fazer mais uma outra coisa, eu quero separar isso aqui em um microserviço. Então, vou lá e dou uma pesquisada como é que funciona, faço isso. Tá? Então, a gente sempre tem que estar tentando chegar cada vez mais perto, sabendo, com a ciência de que a gente não vai chegar. A ideia é que a gente vai indo sempre de encontro para sempre manter um ponto de equilíbrio. E com a ciência de que nós somos eternos aprendizes, tá? A gente não vai conseguir chegar e ter, assim, um autorrespeito e um amor próprio de que isso não é um problema. Porque a partir do momento que a gente trata isso como um problema, acontecem todas essas questões que a gente vê, inclusive, que o pessoal faz bastante piada. Eu não sei se vocês já viram, tem um meme muito famoso que é um senhor de idade, deve ter os seus 80 anos, com uma xícara de café, dizendo trabalhar com TI não é estressante, disse Marcos, de 20 anos. Então, isso é uma coisa que a gente brinca, a gente ri, mas é verdade. O setor de TI tende a ter essa fama, né, de ser... tende a ter essa fama de ser meio... o mercado é muito cansativo. Como a gente já viu, nós recebemos para resolver problemas. Então, assim como um psicólogo, a gente passa o dia todo sentado recebendo problemas e que a gente tem que resolver e a gente é cobrado para resolver. Então, a gente tem que sempre tentar manter esse equilíbrio entre todas essas pontas. E aí aqui entra um ponto importante sobre a questão de raciocínio lógico. Tá? Aqui eu deixei um questionamento. Dentro do contexto que a gente está conversando aqui, tamanho do documento, quando a gente está falando aqui de codificação, quando a gente está falando especificamente de análise e desenvolvimento de sistemas, existe uma máxima dentro desse universo que diz o seguinte: existem duas formas da gente resolver problemas. A primeira forma é quando a gente pensa pouco e escreve muito. E aí aqui eu deixei um exemplo de aplicação disso. Deixa eu só tirar minha foto aqui pro lado. Eu deixei um exemplo de aplicação disso. Então, aqui vamos fazer assim, ó. Pensando nessa abordagem de pensar pouco e escrever muito, a gente começa a escrever uma lista de compras. E aí a gente não pensa muito sobre o que a gente realmente precisa. Então, isso aqui é uma questão do cotidiano que todo mundo já passou em algum momento. Então a gente sai anotando. Sim, a gente senta no sofá e vai anotando uma lista de compras. Aí a gente faz uma lista longa e detalhada, incluindo muitos itens que não são essenciais ou que a gente já tem em casa. Por quê? Eu nem fui lá no armário verificar se eu tenho ou não. Eu acho que eu não tenho, então vou marcar. E aí a gente pode incluir nessa lista itens como refrigerante, doce, salgadinho, mesmo que eles não sejam necessários para a nossa alimentação básica. E aí, como resultado, a gente acaba com uma lista extensa e confusa, cheia de itens desnecessários, o que torna a tarefa de fazer as compras muito demorada e complicada. Que é o que vai acontecer. A gente vai ter uma lista gigantesca, a gente provavelmente vai se perder com essa lista na hora do super, a gente vai ter que passar por um monte de lugar. À medida que a gente for parando nesses vários lugares, a gente vai perder muito tempo para isso, e a gente ainda tende a pegar ainda mais coisas que a gente nem precisa. Tá? Então, além das coisas que a gente não precisa que estão na lista, a gente vai acabar pegando, muito provavelmente, coisas que a gente não precisa e que também não estão na lista. E aí, existe uma segunda forma de se fazer isso, que é pensando muito e escrevendo pouco. Então, o que a gente vai fazer? Nessa abordagem, a gente dedica um tempo para pensar cuidadosamente sobre o que a gente precisa de fato comprar antes de começar a escrever uma lista. Então a gente vai lá, abre os armários, abre a geladeira, vai em todos os lugares e vê o que a gente precisa de fato. E a gente identifica quais são os itens essenciais que a gente realmente precisa e considera necessário e estão dentro do orçamento. Percebam que no outro nem falei sobre orçamento, inclusive. Eu não estou nem levando em consideração. Depois disso, a gente escreve uma lista que seja curta e concisa, contendo só os itens necessários e evitando redundância ou excesso. E aí, por exemplo, a gente poderia precisar de alguns itens como leite, pão e ovo. A gente vai lá, escreve só esses 3 itens soltos na lista e mantém uma lista simples e direta. Então, com 3 palavras aqui, a gente conseguiu resolver
problemas de gestão em vários níveis. Pode parecer uma coisa besta, pode parecer uma coisa simples, mas no momento que a gente começar a ver outros pontos, vocês vão ver que tudo isso que a gente está conversando aqui nos fundamentos, eles vão encaixando dentro do contexto. Então, quando a gente está conversando aqui sobre esses pontos, a gente está conversando sobre recursos. A gente está economizando tempo, a gente está economizando dinheiro, a gente está economizando esforço humano, tá? Então, todos esses pontos são extremamente relevantes quando a gente pensa nisso num escopo de empresa, tá? Quando a gente está pensando, por exemplo, no desenvolvimento de um software, especificamente, pense num sistema complexo. Se a gente vai desenvolver um sistema complexo, a gente tem que levar em consideração quanto tempo a gente vai levar fazendo, a gente tem que levar em consideração a clareza de onde a gente quer chegar com aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que levar em consideração quanto tempo a gente vai levar para aquilo que a gente está fazendo e quanto dinheiro a gente vai gastar com aquilo que a gente está fazendo. Então, inclusive aqui eu usei um termo que a gente ainda não tinha conversado, que é análise e desenvolvimento de sistemas. Então, a gente não desenvolve sistemas, a gente resolve problemas, como a gente já disse. Então, se a gente resolve problemas, a gente precisa fazer nessa sequência. A gente primeiro analisa, que significa eu vou planejar, eu vou entender o problema e planejar em cima do entendimento que eu tirei desse problema, e depois disso eu vou partir para o desenvolvimento. Então, eu preciso ter um plano de ação muito claro daquilo que eu estou fazendo. Sempre, tá? Porque senão isso inevitavelmente vai acabar gerando retrabalho, e o retrabalho, na verdade, ele custa muito mais do que o trabalho, tá? Então, independente da área que vocês vieram, isso acontece em qualquer setor. Qualquer setor. Quando a gente faz um trabalho que ele é mal planejado, a gente tende a passar muito mais tempo trabalhando, a gente se esforça muito mais, a gente fica esgotado porque está trabalhando numa coisa que não precisaria estar trabalhando, se tivesse sido feito certo desde o início. Uma outra coisa muito comum também de se falar em engenharia de software é que é preferível ficar 6 meses planejando e 6 meses executando do que nenhum tempo planejando e 1 ano executando. Porque mesmo que isso, em essência, em tempo calendário, leve exatamente o mesmo tempo, o esforço e o desgaste que o time vai ter ao longo do processo é infinitamente maior. Tá? Porque a gente vai ficar 1 ano desenvolvendo um projeto que poderia ter sido desenvolvido em 6. Então isso gera muito desgaste. Todos os outros projetos em cascata, eles vão acabar gerando outros problemas, porque o time vai ter tido problemas no meio do caminho, uma pessoa do time vai ter acabado gerando retrabalho para outra, e isso desgasta profundamente, que a gente vai ver mais na sequência quando a gente vê a questão de gerenciamento de recursos, a gente vai ver a questão de recursos humanos, de recursos orçamentários, recurso-tempo. Ao momento que tudo isso é desgastado, a empresa como um todo fica muito desgastada, e essa tensão, ela é herdada por outros projetos, inevitavelmente, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso desde o início. E é por isso que fundamentos são tão importantes. Porque é isso que a gente está vendo aqui em fundamentos, que a gente está conversando, principalmente a nível de exemplo, dentro da área de algoritmos, que foi o que a gente viu até agora, ele se aplica a tudo. Mais para frente eu vou fazer correlações com isso, mas vocês vão ver que isso se aplica a questões de banco de dados, se aplica a questão de front-end, se aplica a questões de back-end, se aplica a questões de engenharia de software, se aplica em trabalho remoto, em produtividade, em gestão de times, qualquer coisa que for se trabalhar, os fundamentos eles são extremamente importantes. Então eles têm que ser levados em consideração em todos os pontos. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula.